E aí, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, pessoal da sala, pessoal das nossas unidades, pessoal do online, bom estar de volta aí para prosseguir na matéria que você adora, que é direito tributário. Certo? Certo, é isso aí. Estamos abalando o Bangu. Muito bem, queridos. E vamos dar sequência, então, nos nossos estudos. Vocês tiveram até a aula passada toda a parte que se refere aos critérios constitucionais tributários. É a parte que, em regra, é mais complexa. Tem mais regras, tem mais exceções, a matéria ela é mais densa. E agora a gente vai entrar numa outra vertente, que vai prosseguir daqui até o final do nosso curso extensivo, que é a parte que se refere, você vai anotar aí, às normas gerais em matéria tributária. Normas gerais em matéria tributária. Pois não. Ficou faltando duas? Muito bom. A colega já me deu o toque aqui, então segura a onda nas normas gerais em matéria tributária. A gente vai entrar daqui a pouquinho. Só para a gente poder fechar, então, isso aqui, segura aí um pouquinho só. Nós vamos, então, fechar a parte de tributo e espécies tributárias. Depois a gente volta aqui em normas gerais, tá? Então, a parte que se refere a tributo e espécies tributárias. Seus lindos, seguinte, aqui é a continuação, tá? Aqui é a continuação. Nós utilizamos, nessa parte que se refere a tributo e espécies, aquela classificação que o Supremo Tribunal Federal já adota há um bom tempo, ou seja, que as espécies tributárias são divididas em 5 categorias. A gente falou das 3 primeiras, impostos, taxas e contribuição de melhoria. Vocês vão perceber que tem um artigo no Código Tributário Nacional que é o artigo 4º. O artigo 4º do CTN diz que a natureza jurídica específica de um tributo é determinada pelo fato gerador da obrigação. Não importa o nome que se dê, então a denominação que se dê ao tributo e nem a destinação legal do produto da arrecadação. É o que o artigo 4º diz. Então, ele vai dizer que a natureza jurídica do tributo se afere pelo fato gerador. Vocês vão perceber que essa situação ela não se aplica a todas as espécies tributárias. Por que não a todas as espécies? Pelo simples fato que existem espécies que, se a gente analisar, por exemplo, o critério de fato gerador, a gente não consegue determinar se é um ou se é outro. Quer ver um exemplo? A ocorrência de uma guerra externa. Pode-se criar o quê? Você fala imposto extraordinário de guerra, qual que é o outro? Empréstimo compulsório. Então você fala, tá, se eu analisar esse fato, eu não consigo identificar. Se eu coloco, por exemplo, uma situação, custear saúde, você fala, bom, uma parte da saúde é custeada por impostos e outra parte por contribuição social. Então existem tributos que eles são criados para atendimento de uma finalidade constitucional. Eles são chamados pela doutrina e também pela jurisprudência de tributos finalísticos. Eles atendem uma finalidade constitucional. E aí que nós temos, então, a primeira figura, que é o empréstimo compulsório. Produção, vê se só dá uma... Pode direcionar aqui em mim, só uma esfriadinha aqui na sala, porque eu acho que está um pouco mais aquecido, e pelo menos se jogar aqui para cima de mim não deixa a galera com frio. Queridos, empréstimo compulsório. Essa espécie tributária, ela está prevista no artigo 148 da Constituição.
Esse tributo, empréstimo compulsório, é um tributo cuja competência é uma competência exclusiva e também chamada de extraordinária. Então, ela é uma competência exclusiva. Também, algumas provas vão trazer para vocês extraordinária, da União. Então, apenas a União poderá instituir empréstimo compulsório. E uma outra intenção importante para você guardar. A União, valeu, Irã, só vai poder criar empréstimo compulsório, guarda isso, se for por meio de uma lei complementar. Então, obrigatoriamente, ponto 1, obrigado, querido, só a União cria, e para que a União institua, precisa de uma lei complementar. Isso para a gente já é importante pelo seguinte: o fato da União precisar de uma lei complementar, você vai colocar, já afasta a possibilidade do uso de medida provisória. Então, só o fato da Constituição estabelecer que compete à União instituir empréstimo compulsório por meio de uma lei complementar, já afasta a possibilidade de medida provisória. Porque a Constituição Federal ela é clara. Não cabe, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria que seja reservada à lei complementar. Então, tudo aquilo que é de competência de lei complementar, a MP não passa perto. Então, cair para você na prova, uma MP cria um empréstimo compulsório, você vai estar errado. MP não pode criar empréstimo compulsório, porque empréstimo compulsório depende única e exclusivamente de lei complementar para ser criado. E, segundo a nossa Constituição, nós temos algumas espécies de empréstimos compulsórios. A primeira categoria de empréstimo compulsório que nós temos, eu vou colocar aqui, a primeira categoria de empréstimo compulsório que nós temos é o chamado empréstimo compulsório emergencial. Esse empréstimo compulsório está previsto no artigo 148, inciso 1º da Constituição. Esse empréstimo compulsório emergencial, ele pode ser criado com a finalidade de atender calamidade pública, guerra externa, calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Então, o atendimento desse empréstimo compulsório se dá para situações de calamidade pública, guerra externa e iminência. Essa é a finalidade dele. Só que quando você bate o olho numa prova, você fala assim, calamidade pública, vamos imaginar então um dado, um exemplo que pode cair para você. Vamos imaginar que devido às enchentes, um determinado estado da federação tenha a decretação de uma calamidade pública. Tudo bem? Isso já aconteceu várias vezes. Você pega um determinado estado da federação, em razão de graves enchentes, tal, foi decretado por aquele estado calamidade pública. Seria possível criar um empréstimo compulsório? Não. Você fala, como não? Não. Essa calamidade pública, para gerar o empréstimo compulsório, ela tem que ser em âmbito nacional. Não é uma calamidade pública nem regional e nem local.
Quer dizer, não é um município que teve decretação de calamidade pública ou um estado da federação. Precisa ser uma calamidade pública que ocorra em âmbito nacional decretado. Quer dizer, então, o Estado brasileiro decretou calamidade pública. Então, se for comprovado que a União, por exemplo, não tem caixa, não tem verba para fazer frente a esses gastos, aí o empréstimo compulsório é legítimo. E aí você já guarda um dado que para a prova da OAB é fundamental. Esse empréstimo compulsório, ele não se sujeita à anterioridade. Esse empréstimo compulsório terá sua exigência imediata. É imediata a exigência. Ele não precisa observar a anterioridade. Publicou a lei complementar, vai criar o empréstimo. E pode cobrá-lo imediatamente. E aí nós temos um segundo tipo de empréstimo compulsório, que é o empréstimo compulsório de investimento. Esse empréstimo compulsório de investimento, ele será criado para atender a seguinte finalidade: investimento público, veja isso, de caráter urgente, e relevante interesse. Veja que aqui a Constituição traz, queridos, interesse o quê? Nacional. Então, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Vou colocar um exemplo para você entender. Vamos imaginar, então, que o governo federal ele analise que o Brasil esteja passando por uma pandemia de alguma espécie de doença. Isso faz com que haja uma necessidade de um investimento especial na área da saúde para atender essa pandemia. Seria possível criar um empréstimo compulsório? Sim. Desde que a União comprovasse que ela não tem o quê? Caixa suficiente para fazer frente a esses gastos. Falou, querido, o gasto é extraordinário, eu não faço a mínima ideia de onde eu vou tirar dinheiro, então por isso que eu estou criando esse empréstimo compulsório para atendimento dessa situação específica. Agora, diferentemente do empréstimo compulsório emergencial que você anotou, esse empréstimo compulsório, ele se sujeita à anterioridade. Tanto se sujeita à anterioridade comum, como se sujeita também à anterioridade nonagesimal. Então, o empréstimo compulsório de investimento, ele respeita totalmente o princípio da anterioridade. Muito bem, essas são as duas espécies, então, de empréstimo compulsório que nós temos no ordenamento pátrio. Uma característica, queridos, marcante, que a OAB adora perguntar também, é a restituibilidade. O empréstimo compulsório é um tributo restituível. Então, a própria lei complementar que institui o empréstimo vai estabelecer a forma, vai estabelecer o prazo, vai estabelecer as condições da sua
restituição. Então, vai estabelecer prazo, vai estabelecer forma, vai estabelecer condições para que haja a restituição. Prezados, seguinte. Imaginemos um caso concreto. O governo federal criou um empréstimo, nos cobrou esse empréstimo. E a lei complementar que institui diz o seguinte: olha, nós vamos devolver. Beleza, beleza, vamos cumprir o que a Constituição diz. Só que nós vamos devolver em títulos da dívida pública. A gente vai devolver. Vamos devolver em precatório. Possível ou não? E aí? Olha o que o Supremo Tribunal Federal decidiu, que isso é bem interessante. O STF teve um recurso extraordinário, 121.336, que o Supremo disse o seguinte: empréstimos compulsórios que forem instituídos após a Constituição de 88 só poderão ser restituídos em dinheiro. Então veja aqui. Empréstimo compulsório, se ele for criado após a Constituição de 88, ele só vai poder ser devolvido em dinheiro. Porque, segundo o Supremo, se entendeu o seguinte: bom, não é um empréstimo. Se é um empréstimo, ele tem natureza de mútuo. Então, ele tem que ser devolvido da mesma forma, mesma espécie, mesma qualidade, querido. Não arrecadou em dinheiro? Devolve em dinheiro. Ah, mas não pode ser em título? Antes da Constituição de 88, nós tivemos 2 empréstimos compulsórios. Um sobre energia elétrica e outra sobre combustíveis. 2. Os 2 foram devolvidos em quê? Títulos, filho. Título da energia elétrica foi devolvido em títulos da Eletrobras, que tem gente tentando cobrar até hoje. Então, por esse motivo, o que o Supremo fez? Falou, olha, empréstimo compulsório que ele foi criado após 88, filhão, só devolve em grana. Ah, mas não pode ser de outra forma? Não. Dinheiro, filhinho, devolva em grana. Beleza? E uma outra característica aí que você vai colocar também para o empréstimo compulsório, para a gente fechar esse tributo, é que o empréstimo compulsório, ele obrigatoriamente deve ter uma arrecadação vinculada. Então, o artigo 148, parágrafo único da Constituição Federal, diz o seguinte, que o valor obtido do empréstimo deverá ser destinado, veja isso, deverá ser destinado para as despesas que fundamentaram sua instituição. Então, vamos pensar naquele empréstimo compulsório de investimento que eu comentei com vocês há pouco.
Olha, a União criou então um empréstimo compulsório para investimento na área da saúde, por causa de uma pandemia lá. Tá, arrecadou o dinheiro, uma parte a União utilizou para a saúde, uma outra parte a União jogou para a educação. Veja, o interesse público você concorda que está mantido. Só que houve um desvio de finalidade em sentido estrito, ou seja, deixou de cumprir o que a norma disse. Ele foi criado para atender uma despesa, saúde. Se você está utilizando esse valor com finalidade outra que não seja saúde, é um desvio de finalidade. Ah, mas olha, o interesse público está mantido. Sim, filho, o interesse público, o desvio de finalidade em sentido amplo não existiu, porque o interesse público está mantido. Agora, o desvio de finalidade em sentido estrito aconteceu. Ah, mas vai ter que invalidar? Vai ter que invalidar. Porque se ele foi criado, um exemplo que eu te dei, para atendimento da área da saúde, é para a saúde. A arrecadação ela é completamente vinculada. Está claro isso? Então, empréstimo compulsório, esses são os itens relevantes que você deve guardar. E aí, nós vamos falar da última espécie tributária, que são as contribuições especiais. Oi, querido. Sim. O colega está colocando uma situação, o pessoal que está aí no site, para entender o seguinte, realmente aconteceu esse fato. Na década de 60, 70, teve um requerimento feito aos brasileiros que pudessem, então, aplicar os valores, né, a título de, como se fosse uma tributação, entregando-se ouro, com a finalidade, então, de empenhar esses valores para a posterior devolução. E aí o colega falou, mas qual que era a natureza jurídica disso? Existia no passado, inclusive isso tem previsão no artigo 15, inciso 3 do CTN. Existia no passado a possibilidade de um empréstimo compulsório para absorção temporária do poder aquisitivo de moeda. Então, com a finalidade de conter inflação, estimular determinados investimentos, existia a possibilidade, então, de se cobrar um determinado tributo, um empréstimo compulsório, para impactar essas questões inflacionárias e fazer com que o país andasse. Entendeu a Suprema Corte, naquele momento, que se tratava de uma espécie de empréstimo compulsório desse tipo, que a Constituição de 88 não recepcionou. Então, a Constituição de 88 recepcionou somente essas duas espécies, o empréstimo compulsório emergencial e o de investimento. Esse de absorção temporária do poder aquisitivo de moeda ficou de fora. Exatamente. E essa situação, então, acabou deixando de ser de lado, não acabou já sendo admitido, e ficou apenas essas duas categorias. Perfeito? Se você tentar observar a sua Constituição Federal, encontrar essa expressão contribuição especial, você não vai achar. Essa expressão ela foi criada, na verdade, pela doutrina, a jurisprudência encampou a ideia, e essa expressão ela funciona como um gênero de demais contribuições. O Supremo Tribunal Federal viu o seguinte, bom, nós temos a contribuição de melhoria, que é um tributo que tem nomenclatura própria, beleza. Só que existem outras contribuições espalhadas na Constituição que também são dotadas de natureza tributária, mas que se eu fosse tratar apartadamente, nós teríamos uma classificação enorme, exacerbada. Então vamos criar a expressão contribuição especial
para funcionar como um gênero. E ela vai acabar abarcando todas as demais contribuições que a Constituição prevê, que são dotadas de uma natureza tributária. Então, o legal não é você apenas saber, eu sei que são contribuições especiais. Legal. O problema é você identificar quais são elas. Então, quais são as contribuições especiais existentes hoje? A primeira delas é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Nós conhecemos, em regra, essa contribuição pela sua sigla, CID. Então, a CID é uma espécie de contribuição especial. A CID é uma espécie de contribuição especial. O problema é, a gente só acha que existe uma CID no mundo. Combustível passou disso, não é de Deus. Em matéria tributária, a gente tem umas 20 contribuições interventivas. A mais midiática, que nos atinge diretamente, é a CID de combustíveis. Agora, nós temos uma pancada. Então, eu vou colocar para vocês, e geralmente, se a primeira fase te questionar, o que ela vai fazer? Ela vai colocar o nome do tributo e vai pedir para você identificar qual que é a natureza jurídica dele. Se é uma taxa, se é um imposto, se é uma contribuição, e você já fica esperto. Então, por exemplo, nós temos, dentre as espécies de CID, a FRMM, que é o adicional de frete para renovação, adicional de frete para renovação, vou colocar aqui do outro lado, para a renovação da Marinha Mercante. Ah, Deus, tem que estudar essa jossa? Não. Você tem que saber que se cair essa sigla para você, ela é uma contribuição o quê? Interventiva. É uma CID. Você sabe que ela é uma CID. Ela está regulamentada pela Lei 10.893 de 2004. Fora a FRMM, existe lá CID Royalties. Está bem prevista na Lei 10.168 de 2000. Temos a contribuição que é destinada ao INCRA, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, essa contribuição do INCRA, Decreto 1110 de 1970, você vai depois fazer uma leitura da súmula 516 do STJ, porque a súmula 516 diz que a natureza dessa contribuição é interventiva. Existe o que a gente mais conhece, que é a CID Combustíveis. Essa CID Combustíveis tem sua previsão inicialmente na Constituição. Então, está lá previsto no artigo 177, no parágrafo 4º, e também regulamentada pela Lei 10.336 de 2001. E, por fim, nós temos a contribuição que é destinada ao SEBRAE. Veja o que o STF imaginou aqui para você entender. A contribuição do SEBRAE entrava naquelas contribuições do chamado Sistema S. SESI, SESC. Só que o Supremo pensou o seguinte, ele falou, qual é a finalidade desse serviço social autônomo? Para que serve o SEBRAE? O SEBRAE serve para apoio ao pequeno e médio empresário. Legal. O pequeno e médio empresário, ele é importante para o desenvolvimento econômico do país? Ele tem que ter um tratamento diferenciado? Tem. Tanto que a Constituição Federal traz isso lá no artigo 170, no inciso 9º,
E também traz isso lá no artigo 179. Então, o Supremo julgou um recurso extraordinário, o recurso extraordinário 396.266, e entendeu que a contribuição do SEBRAE tem natureza interventiva. Então, para todos os efeitos da sua prova, SEBRAE, se perguntar, é uma CID. Qual é a natureza da contribuição que é destinada ao SEBRAE? É uma CID. A contribuição do SEBRAE é uma CID. Tudo bem? Ela tem natureza interventiva. Então, o máximo que a OAB vai perguntar para vocês é colocar, se for o caso, algumas dessas contribuições e perguntar assim, tá, qual que é a natureza jurídica? Você vai falar assim, bom, se for essas aqui, eu sei que é uma CID. Perfeito? Então, vimos a primeira espécie. A segunda espécie de contribuição especial são as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. Então, seria a segunda categoria. A primeira é a contribuição de intervenção no domínio econômico, e a segunda categoria são as contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas. O Supremo também chama essas contribuições de contribuições corporativas. Dentro dessas chamadas contribuições corporativas, elas também têm uma subdivisão. Eles colocam assim, bom, são consideradas contribuições corporativas as contribuições destinadas aos conselhos profissionais. Então, essa contribuição destinada aos conselhos profissionais são as contribuições das entidades de classe, de profissão regulamentada. Então, exemplo, CRC, CREA, CRM, CRO, dentre outros. Ou seja, as anuidades que são pagas a essas instituições, elas gozam de natureza tributária. Então, como é que pode cair para vocês? Olha, um médico deixa de pagar a anuidade para o CRM respectivo. Como é que o CRM cobra essa dívida? O CRM vai inscrever em dívida ativa e o CRM vai propor uma execução fiscal. Então, dessas entidades, vou colocar desse lado aqui, essas anuidades, elas são dotadas de natureza tributária. Então a gente pode entender que todas são dotadas de natureza tributária? Não. Não. O Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, justamente analisando a OAB. Entendeu o Supremo que a OAB não é considerada uma mera entidade de classe.
uma vez que as funções essenciais à justiça dependem da OAB e, consequentemente, é a única entidade de classe que tem sua função, inclusive, definida na Constituição, no artigo 133. Por esse motivo, entendeu o STF que a contribuição da OAB goza de uma natureza financeira. Então, a contribuição da OAB não tem natureza tributária. Então, a anuidade da OAB não se sujeita aos tributos, aos princípios e regras tributárias. A anuidade da OAB se sujeita, na verdade, às disposições do Estatuto e do Regulamento da OAB. Mas não tem natureza tributária. Natureza financeira. Então, tem natureza financeira. Se a pessoa deixa de pagar a OAB, inclusive é colocada como uma espécie de sanção disciplinar. Vai ser julgado no Tribunal de Ética. Agora, dizer que tem natureza tributária, não tem. Então, você vai colocar, essa contribuição não tem natureza tributária. E uma outra contribuição também de interesse de categorias profissionais econômicas é a contribuição que é destinada ao Sistema S. Esse Sistema S são os serviços sociais autônomos. Essas entidades, serviços sociais autônomos, são entidades que fazem parte do chamado terceiro setor. Está previsto lá no artigo 240 da Constituição. São exemplos: SESI, SESC, SENAI. Então, essas contribuições, se vocês forem perguntados em prova, mas qual que é a natureza jurídica dessas contribuições? Tem natureza tributária e é uma contribuição de natureza econômica, mas é tributária. Mas todas as contribuições do Sistema S são dotadas dessa mesma natureza? Não, lembra que eu trouxe para vocês há pouco que justamente você vai colocar fora a contribuição que é destinada ao SEBRAE. Porque a contribuição do SEBRAE para efeitos da sua prova é uma CID. Então você vai tirar lá fora, ela tem natureza tributária também, mas ela não é classificada como uma contribuição de natureza econômica, uma contribuição corporativa. Ela é enquadrada como uma contribuição interventiva. Então, SEBRAE é CID. Vai memorizar, o SEBRAE é CID. As outras do Sistema S se enquadram como corporativas, são econômicas, bacana. Agora, o SEBRAE, o Supremo decidiu que se trata de uma CID. Perfeitinho? Muito bem. Outra contribuição que nós temos, especial, então você vai colocar o item 3, são as chamadas contribuições sociais. Essas contribuições sociais, você tem nos artigos 149, no artigo 212, no artigo 239 e também as principais lá no artigo 195 da Constituição. Então, essas contribuições, elas são utilizadas para atender direitos sociais. Alguns direitos sociais,
elencados na Seguridade Social. Seguridade Social é formada por 3 áreas de atuação: saúde, previdência e assistência social. Então, parte dos recursos dessas contribuições sociais são destinadas ao atendimento da Seguridade Social. Então você vai memorizar para a prova. Bom, contribuição especial é um gênero. Esse gênero, nós temos a contribuição interventiva, que é uma delas, as contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas, que são as corporativas, contribuições sociais, que é um outro gênero. E para fechar as contribuições especiais, uma 4ª espécie de contribuição especial é a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, que nós chamamos de COSIP. Essa contribuição, queridos, que ela é utilizada para custear serviço de iluminação pública, a competência para criar essa contribuição, muita atenção aqui, é do Distrito Federal ou dos municípios. Nem a União e nem tampouco os estados podem criar essa contribuição. Essa contribuição é só o DF e os municípios que criam. Essa contribuição ela está prevista no artigo 149, letra A, da Constituição Federal. E existe uma faculdade que a Constituição Federal coloca e que, em regra, a OAB também pergunta, que ela diz assim: facultada a sua cobrança, então é facultada sua cobrança na fatura mensal de energia elétrica. Então, essa contribuição, ela pode ser cobrada na fatura mensal de energia elétrica. Se você mora, por exemplo, no município de São Paulo, você vai ver que tem a discriminação de uma lei municipal que é de 2002 e que cobra essa COSIP. Se você estiver em qualquer outra municipalidade, para você ter uma noção, em regra, os municípios eles acabam adotando o mesmo critério, ou seja, eles cobram realmente na fatura de energia elétrica, você vai ver que tem uma discriminação ali, dizendo, olha, tem uma lei tal que está cobrando uma contribuição de iluminação pública. Ah, pode? Pode. Pode cobrar. Ah, eu acho um absurdo. Pois é. Está aí. E o Supremo disse que essa contribuição é constitucional. Então, qualquer coisa, filho, o Supremo já disse que é constitucional. Então, até esse ponto que você viu comigo, é a parte constitucional. Tem mais regras, tem mais exceções. E aí sim, a gente agora inaugura aquela temática que era para ser inicial, que aí você coloque aí, que é o tema de normas gerais em matéria tributária.
Normas gerais em matéria tributária. O nosso Código Tributário Nacional, CTN, ele passa a ser dividido em 2 livros. O livro 1, que vai do artigo 1º até o artigo 95, que trata do Sistema Tributário Nacional. Geralmente, esse livro 1, nós compatibilizamos com a Constituição Federal. Então, a gente estuda esse livro 1 em conjunto com a Constituição. E aí nós temos o livro 2. O livro 2, ele vai do artigo 96 até o artigo 218. O livro 2, aí sim, trata das normas gerais. Então você vai perceber que daqui para frente, toda a tratativa que nós vamos ter, grande parte dela, se concentra no CTN. Se concentra no CTN. A gente não vai pegar, por exemplo, e ficar analisando outro dispositivo em normas gerais que não seja toda a tratativa do Código Tributário Nacional. Por isso que eu digo para vocês, queridos, a matéria de direito tributário, ela consegue te dar uma quantidade de pontos suficientes, bem legais para a prova. Então, da totalidade, são 5 questões de tributário. Então, se você segue realmente a risca, faz as anotações devidas, faz a leitura daquilo que é pontuado, em regra, você consegue acertar 4 das 5 questões ou 5 das 5 questões. Então, você acerta, você tem um aproveitamento ou de 100% ou um aproveitamento de pelo menos 75% da prova. A ideia é essa, filho. A ideia é que você tenha ponto suficiente para ir para a segunda fase. Prometo, porque eu não quero te encontrar de novo na primeira fase. A gente entra nesse acordo. Beleza? Eu não te vejo mais aqui na primeira fase. A gente se encontra na segunda fase, se encontra uma pós-graduação, agora na primeira fase ninguém merece, né? Perfeito, queridos? Então, essa primeira parte, nesse nosso primeiro bloco de aulas, eu cheguei com vocês até essa parte, né, final do direito constitucional tributário para entrarmos nas normas gerais. Nós vamos para o nosso intervalo breve e na volta a gente prossegue, então, tratando das temáticas de normas gerais em matéria tributária, os temas que são colocados aí para a nossa aula de hoje. Até daqui a pouquinho.